no segundo livro de Pedro, segunda epístola universal de Pedro, no capítulo 1, apenas o versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. E esse texto tem nos ensinado um princípio: a sua vida pode ser melhor. É isso que a gente está estudando, a sua vida pode ser melhor. E Pedro vai dizendo para a gente como a nossa vida pode ser melhor. E uma palavra-chave que percorreu todo esse estudo é: não se conforme, não é? Olha, não se conforme com o que você já conhece da palavra de Deus, da graça de Deus. Não se conforme com os dons do Espírito que você já recebeu, não é? Não se conforme, não é, com a sua vida moral. Você pode melhorar. Então, cada vez que a gente está buscando melhorar, a gente está dizendo: não me conformo com aquilo que tenho. E agora o apóstolo Pedro vai falar para a gente sobre mais uma coisa importante que a gente não pode se conformar. A gente não pode se conformar, não é, com o amor que vivemos e expressamos. A gente pode melhorar nessa área também. E é isso que ele vai dizer. Ele vai usar duas palavras aqui muito fortes. Uma que é fraternidade, que é o amor entre as pessoas próximas, é um amor de irmãos, de família, de igreja, de povo de Deus. E a segunda palavra é uma palavra mais forte ainda, que é a palavra amor. E essa palavra amor é aquela usada para descrever o amor que Deus tem por nós. Um amor desinteressado, um amor que se oferece, um amor altruísta, um amor que tem planos para a nossa vida. E ele usa então essas duas palavras dizendo assim, tem que crescer nessa fraternidade e nesse amor. E a pergunta que eu faço é: por que é tão importante crescer na fraternidade e no amor? E aí o apóstolo Paulo vai nos explicar por que é tão importante isso. Parece tão claro, tão natural, o amor é uma coisa boa, mas quando a gente começa a pensar no que significa amar verdadeiramente, a gente vai descobrir que não é tão natural na gente amar. Nós amamos, desejamos e até cobramos o amor dos outros para conosco. Mas quando chega na hora de a gente demonstrar o amor do jeito que a Bíblia ensina para outros, aí a coisa começa a ficar apertada. Mas a Bíblia diz que se a gente não aprende a colocar esse amor dessa maneira como está aqui, então a nossa vida fica empobrecida. E o apóstolo Paulo vai explicar isso de uma maneira sublime. Eu acho que um dos textos mais famosos sobre o amor é 1 Coríntios 13. E não dá para falar de amor sem ler pelo menos alguns versículos de 1 Coríntios 13. E lá em 1 Coríntios 13, os 3 primeiros versículos vão falar sobre a importância e o valor do amor. Ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O apóstolo Paulo começa a definir para a gente por que o amor é tão importante. E logo no primeiro versículo, ele vai dizer para a gente que se a gente não vive o amor, a nossa vida, a nossa existência não tem sentido. E no versículo 1 ele está dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um pedaço de ferro que está batendo, que eu posso escutar o barulho, mas eu não entendo nada, qual é o sentido. Não tem música, não tem harmonia, não tem ritmo, não tem nada, é só barulho. E ele está dizendo exatamente isso. A vida da gente sem expressar amor, ela é barulho, que não tem sentido, e que se
perde nas coisas da vida. Eu posso ter muitas coisas, eu posso conquistar muitas coisas, eu posso fazer muitas coisas, mas se eu não viver esse amor, não tem sentido. Tem muita gente que é capaz, por exemplo, de receber uma missão, e a gente então, até dentro da igreja isso acontece, a gente dá a missão, a pessoa é extremamente competente, capaz, sabe fazer, realiza tudo, porém, deixa um rastro de gente magoada, triste do lado. Conhece gente assim? A gente vai olhar a obra que foi feita e diz, não, essa obra não quer dizer nada, não significa nada, não representa nada, porque destruiu tudo no meio do caminho. A Bíblia está dizendo para a gente que quando eu não aprendo a amar, a minha vida fica sem sentido. E a Bíblia vai ensinar que eu só vou aprender a amar quando eu tiver um modelo para copiar. Porque, ainda que eu queira amor, o meu amor é egoísta. Em algumas áreas da vida, a gente consegue amar e ser altruísta com facilidade. Não é verdade isso? Tem algumas áreas que não nos prendem, mas tem algumas áreas da nossa vida que parece que a gente está preso, e a gente não consegue ser altruísta nessas áreas, e a gente começa a amar até um certo ponto, e coloca um limite no amor. Às vezes são áreas da vida que a gente já foi machucado, já sofreu, a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de se entregar, e então a gente levanta barreiras bem altas, e diz, não, até aqui eu vou, até lá não, de jeito nenhum, não sou Deus para amar assim. Já ouviu essa expressão? Não, o que a Bíblia vai dizer é que quando a gente experimenta o amor de Deus na nossa vida, e esse amor começa a entrar no nosso coração, nossa mente muda, e os nossos valores começam a mudar, e a gente deseja amar da maneira como Deus quer nos ensinar a amar. Não vai ser um processo fácil, mas a gente vai descobrir que esse processo é tremendamente abençoador, porque a vida começa a ter sentido, porque não são as coisas que dão sentido à vida. Eu me lembro quando eu era bem jovem, faz muito tempo, eu queria ter um carro zero, e eu sonhava em comprar um carro zero. E um dia eu consegui comprar um carro 0 km, meu primeiro carro 0 km. Era um Fiat 147 verde abacate, primeira geração a álcool, lindo de morrer. Gente, e ele chegou com os bancos embrulhados em plástico. Adivinha a cor do plástico? Amarelo. E eu fui buscar na concessionária, achava maravilhoso o carro e não queria rasgar o plástico, porque eu queria que todo mundo visse que era novo, novinho. Então eu saía com a bandeira do Brasil, verde e amarela, né? O carro e o banco, estava lá dirigindo. Só que, menos de uma semana, ele já era velho. E sabe, aquele carro com o plástico, sem o plástico, não tinha mais o mesmo sentido. Não é verdade? Mas ele virava um lugar de alegria quando a gente viajava junto em família, quando fazia uma coisa que o meu sogro não gostava naquela época, que era comer no carro. Ah, como eu gostava de comer no carro. Aí tinha sentido, porque o carro em si não dá sentido à vida, o que dá sentido à vida são os relacionamentos. E é por isso que Pedro vai ensinar, e Paulo vai ensinar, e João vai ensinar, e Jesus vai ensinar, que eu preciso aprender a amar, porque enquanto eu não sei amar, eu sou carente de amor, mas ao mesmo tempo frustrado, porque a minha vida não tem sentido. Mas no segundo versículo, ele vai dizer para a gente que
ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E aí Paulo vai dizer para a gente que a gente não é nada sem amor. E o que ele está querendo dizer é que o que dá substância à vida, que dá conteúdo à vida, é o amor. E ele é interessante porque ele vai usar aqui termos tão espirituais: dom de profecia, mistérios de Deus, ciência, toda a fé, até capacidade de fazer milagres. Mas não tiver amor, você não é nada, porque a vida não tem substância. E a substância da nossa existência está em amar e ser amado. E esse amor começa quando a gente descobre que Deus, o nosso Pai, nos amou de uma maneira tão intensa, tão maravilhosa, que se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, descer ao Hades, o lugar que a gente chama de inferno, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o cerne do Evangelho, e a gente não entende o que é amor se isso não passar pela vida da gente. É interessante que essa substância da vida, ela é descrita no livro de Eclesiastes pelo pregador. O autor de Eclesiastes diz: o pregador. E ele começa a dizer assim: olha, eu tentei buscar o sabor, essa substância da vida em muitas coisas, e eu tentei no trabalho, trabalhei, mas descobri que tudo era vazio, vazio de vazio, tudo é vazio. Depois eu tentei na ciência, no conhecimento, e eu tentei tudo, e descobri que era vazio, tudo era vazio. Depois eu tentei imaginar que o prazer me daria essa substância, e eu busquei todo tipo de prazer, inclusive o sexual, e descobri que era vazio, de vazio. E aí, quando chega no final do livro, esse pregador vai dizer para a gente assim, que Salomão, ele vai dizer assim: mas agora eu descobri o que dá substância à vida: temer a Deus de todo o coração, entender quem Ele é e deixar Ele entrar na nossa vida. É o amor de Deus que dá substância à nossa vida. E quando a gente vive o amor de Deus em nós, a gente começa a querer viver o amor para com os outros, porque isso dá substância. E aí ele vai dizer no final de tudo: por isso, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não perde tempo procurando o que tem substância, porque tudo é vazio de vazio se você não descobrir o amor do Eterno sobre você, e esse amor do Eterno fluindo através de você. Eu não consigo entender, por exemplo, como alguém que diz que teme a Deus pode ficar brigado com a sua família. Eu conheço pessoas que dizem que temem a Deus, conheço pessoalmente, e que não conversam com o irmão na carne, nascido da mesma mãe, há mais de 30 anos, porque brigaram há 30 anos atrás por um negócio. Tem alguma coisa que não bate. O que adianta se considerar um bom marido, provedor, que coloca todas as coisas em casa, faz tudo direitinho, tal, mas se a tua casa está toda quebrada por dores, amarguras, tristezas, brigas, palavras duras, aquele dinheiro que você botou em casa não vale nada. Tem uma expressão dos antigos que diz assim: é melhor comer pão com banana e ser feliz. Não é verdade? É disso que Pedro está falando. A sua vida pode ser melhor, mas para a sua vida ser melhor, você tem que ser alguém que ama a sua esposa, que ama o seu marido, que ama os seus filhos, que olhe para o coração deles, que tente
não apenas mostrar o caminho, mas ser aquele que conduz pelo caminho, que está junto, que trata a alma. Não tem escola que trate a alma do seu filho. Você está entendendo? Só você pode tratar a alma, o coração do seu filho, da sua filha. E tem muita gente doida, perdida por aí, porque ninguém está tratando a alma. E amor não se terceiriza. Eu não pago alguém para amar. Eu tenho que viver. E é ali que as melhores coisas da vida são construídas. Se você olhar para a sua história, você vai descobrir que as coisas mais significativas que você já viveu, elas não envolvem dinheiro. Elas envolvem afeto, lembranças, marcas bonitas que ficaram dentro da alma. Por quê? Porque sem amor a nossa vida não tem substância. E esse amor começa aqui em cima, quando Deus vai tratar o meu egoísmo. Porque eu quero amor, mas eu não sei dar amor, então eu preciso aprender com o mestre, que é o Pai, porque Deus é amor. Ele não tem, Ele é amor, e eu preciso aprender com Ele. Terceira coisa que Paulo vai ensinar para a gente, ele vai dizer assim para a gente, no versículo 3, e ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sabe, o que Paulo termina aqui dizendo é o amor que dá sabor à vida. Nada tem proveito sem amor. Eu já recebi muitos títulos, muitas comendas, muitas homenagens, tem várias placas, diplomas. Sabe onde eles estão? Numa gaveta em casa, lá no fundo de um armário, porque não é isso que dá sabor à vida. Eu tenho 2 doutorados, mas não é isso que dá sabor à minha vida. Eles servem, claro que servem, tem valor. Quem sabe até possa dar aula numa universidade, como dou. Mas não é isso que dá sabor à vida. Sabe o que dá sabor à vida? São pessoas, relacionamentos. Começa com Deus, que é o maior de todos os relacionamentos, com a graça de Jesus na nossa vida, com o amor dele sobre nós, que se multiplica em amor e graça na vida de outras pessoas. E é isso que dá sabor à vida. Por isso então o apóstolo Pedro disse, tem que crescer na fraternidade e no amor. Mas não é só Paulo, não é só Pedro que falaram sobre isso. Esse é um ensino de Jesus. Jesus disse lá em João 13:34, no Evangelho, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Jesus está dizendo que isso é algo que nasce dentro do nosso coração quando Ele entra dentro da gente, e aí a gente descobre um novo valor da vida. Assim como Ele me ama, eu vou amar alguém. Você já parou para pensar, se Deus só te perdoasse do jeito que você perdoa, está lascado. Está lascado. Mas Jesus está ensinando isso, você tem que amar assim como eu amei, a ponto de procurar aqueles que nos machucam e nos abençoar, porque isso é amar, não egoisticamente, é construir relacionamentos, porque o maior testemunho que se pode dar não é uma palavra pregada, um ensino bíblico, mas é aquele ensino bíblico destilado na vida, encarnado na gente, e que se transforma em atos práticos de amor. Porque senão não tem sentido, não tem substância, não tem sabor. É isso que a Bíblia está ensinando para a gente. E esse é o ensino
do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, de Jesus. E Jesus mesmo disse isso, ele disse em João 13:35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E isso é uma consequência natural da transformação que Deus está fazendo na nossa vida. Não amar, segundo a Bíblia, é sinal de treva e de cegueira. E a Bíblia diz lá em 1 João 2:9-11, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. E quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Jesus disse: se os seus olhos são maus, veem o mal, quão grandes trevas há em sua alma. Mas se a gente pode acreditar, e o amor tem essa potencialidade de acreditar no bem, de acreditar na esperança, de acreditar no futuro, de construir alguma coisa, então a gente vai ter fé, esperança e amor transbordando na vida da gente. Mas se não, sua vida vai ser ruim. Ela não vai ter sentido, substância e sabor. Mas quando começa lá do céu, na terra, e Ele vai nos ensinando, como professor particular, a viver amor, a gente vai crescendo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso se transforma em coisas práticas, porque amor não é só palavras, são gestos, atitudes práticas. E eu tenho que confessar que eu fiquei orgulhoso essa semana de uma célula da nossa igreja e também de um grupo de ministério da nossa igreja. Um casal, chegou em casa e encontrou o seu vizinho de porta, sentado na soleira da porta, junto com a sua esposa, chorando. E quando eles chegaram para entrar em casa, olharam e disseram: o que está acontecendo? E eles disseram: fomos despejados. Todos os nossos móveis estão num guardador fiel, num depósito. Nós não podemos retirá-los se não pagarmos, e nós não temos dinheiro. A casa está lacrada, a porta está trancada, e nós não sabemos o que fazer. Estamos sentados aqui, chorando. Talvez muitos de nós chorassem juntos. Tentasse perguntar se tem alguém da família. Mas sabe o que aquele casal fez? Ligou para a sua célula. E aquela célula começou a trabalhar. E o final da história é bonito. Esse casal está numa casa alugada por essa célula, 3 meses de aluguel já estão pagos. Os móveis foram doados por tantas pessoas, eles estão já naquele lugar. E agora estamos trabalhando para que eles encontrem emprego, porque eles não têm emprego. Mas eu fiquei orgulhoso, porque o amor de Jesus é esse, que diz: não, alguém diria, isso não é minha responsabilidade, mas quando Deus coloca alguém do nosso lado, é nossa responsabilidade, e a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não consigo fazer sozinho, então eu procuro os meus irmãos, e eles começam a nos ajudar. O outro grupo que me trouxe orgulho é um ministério aqui da nossa igreja. Uma família humilde teve a sua casa interditada, uma casa de madeira que estava caindo, literalmente caindo. E por uma questão de risco de vida, eles foram proibidos de entrar naquela casa. Mas não tinham para onde ir. E aí esse ministério da igreja começou a levantar recursos, e voluntariamente estão construindo uma casa de madeira, a outra também era de madeira, onde eles vão voltar para morar no mesmo terreno. Amar não é só de palavra, são gestos, ações, atitudes, perdão. O pior é que às vezes é mais fácil amar aquele que está longe
que a gente se comove, do que a gente ir lá na casa da gente, pedir perdão para alguém que machucou, restaurar o coração de alguém que está doente.